Bendito é o nome do Senhor. Só Ele é a nossa fonte, queridos. Só Ele é a razão da nossa existência. E assim como o único mediador entre homem e Deus, Jesus Cristo venceu. E o Cordeiro virá para buscar a noiva que está se preparando a cada dia para este encontro. E eu e você fazemos parte desta noiva. E eu e você, Nemassure Cantarabassai, iremos subir para o encontro do noivo naquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está conosco. Deus está conosco. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo de número 2, é uma palavra, um texto bastante conhecido. Como estamos na Páscoa, vencendo esse período, eu quero trazer uma palavra de reflexão para cada um de nós nesta noite. Deus está conosco, e continue afirmando isso no teu coração. Deus está conosco. Deus está conosco. Continue afirmando no teu coração. Jesus Cristo venceu. Nós estamos com Ele. E com Ele venceremos também. Com Ele venceremos também. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 5, queridos. Quem encontrou, diga: eu encontrei um tesouro. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tendes em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo fez o quê? Aniquilou-se ou esvaziou-se, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. O resultado desta atitude de Jesus Cristo, o versículo 9 responde: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima do quê? De todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo joelho. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E o que vai acontecer? E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer essa confissão? Vamos levantar as nossas mãos e fazer essa confissão? Vamos lá. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sente-se abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom servir ao Senhor, queridos. Como é bom servir ao Senhor. Nesta época de dificuldades, nesta época de medo, nesta época em que alguns irmãos nossos foram promovidos aos céus, e outros, apesar de terem contraído, obrigado meu pastor, ter contraído esse vírus, Deus os permitiu para ficar, para testemunhar da sua glória, do seu poder e também da sua misericórdia. A palavra de reflexão que eu quero trazer nesta noite para nós, queridos irmãos, é a seguinte: é que estamos vivendo um tempo totalmente atípico, um tempo em que talvez jamais imaginássemos viver ou passar. Um tempo totalmente adverso, em que este tempo muitas vezes traz o medo, a frustração, traz as incertezas e tem tomado a mente e o coração de muitas pessoas. Sem falar também nas perdas que muitos têm sofrido e que são perdas irreparáveis, principalmente no tocante quando se perde um ente querido, quando se perde alguém que amamos muito. Muitos estão crendo que daqui a alguns dias tudo vai melhorar, tudo vai passar e que tudo vai voltar ao normal. Eu já diferentemente, eu não penso assim. Eu penso que nós nos aproximamos da volta do Cordeiro
e a Bíblia nos adverte que algumas coisas tendem a piorar e talvez quando houvesse uma suposição de paz, de harmonia, de tranquilidade, a Bíblia nos adverte que virá o quê? Uma repentina destruição. Então o meu coração, não é que eu estou pregando que vai vir um desastre, meu coração já está preparado para tudo aquilo que a Bíblia nos diz que vai acontecer, que antecede a volta do Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui, porque nós fazemos parte desta noiva, nós somos a noiva, e o Cordeiro virá nos buscar. Penso então, querido, que este é um tempo como antes nunca visto, e talvez seja o melhor tempo de santificar as nossas vidas, de olharmos para nós mesmos e verificar aquilo que precisamos consertar diante do Senhor, de olhar para o Cordeiro, olhar para Cristo, o nosso modelo de servo, o modelo de cristão, de olharmos para Ele, aprendermos com Ele e nos prepararmos para este encontro. Afinal de contas, nós não somos eternos nesta terra, estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso lugar, e brevemente voltaremos para casa, ao lado do nosso Senhor. É isso que nos mantém coesos, nos mantém unidos, dedicados na palavra do Senhor. É isso que nos mantém firmes em oração, em comunhão com o Senhor, firmes na palavra do Senhor, não olhando nem para um lado, nem para o outro, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Penso também que é tempo de seguirmos o conselho do profeta Isaías a Ezequias, quando ele diz lá no capítulo de Isaías, no capítulo 38, no versículo 1, quando ele chega para Ezequias e dá a Ezequias um recado de Deus, e ele diz para Ezequias: põe a tua casa em ordem, ou seja, conserta as suas situações, conserta a sua vida, conserta as suas pendências, porque engraçado quando nós analisamos isso, e muitos têm medo de morrer, né? E eu quando era menino eu tinha medo, hoje já não mais. Aquele que está em Cristo sabe que vive eternamente. Eu e você somos eternos, isso aqui é só passagem. Nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para o nosso lar, nós vamos voltar para junto do nosso Pai, glória a Deus. E eu então vejo Isaías dizendo para Ezequias: põe a tua casa em ordem. E nesses tempos de pandemia, queridos, pôr em ordem a sua casa significa exatamente resolver as suas pendências. Porque embora estejamos vivendo este momento de crise, de pandemia, é a diversidade de todas as maneiras, situações financeiras, medo, pavor, tudo isso tem assolado o homem. A palavra do Senhor, ela nos ensina que no Senhor nós estamos guardados, que no Senhor nós estamos protegidos, que no Senhor nós estamos a vitória garantida. A palavra nos assegura isto. E quando Isaías diz para Ezequias colocar a sua casa em ordem, ele está dizendo: olha, as pendências que você tem, sejam elas material ou espiritual, organiza, deixa tudo certinho, resolve as tuas pendências espirituais e resolve também as tuas pendências materiais, porque mesmo em época de pandemia, mesmo em época de medo, as pessoas estão esquecendo da coisa mais importante na vida de um cristão, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta fazermos todas as coisas nesta terra, se não olharmos para o modelo que é Cristo e como Ele buscarmos a santificação. Nos aprimorarmos no relacionamento primeiramente com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo e também no relacionamento de uns para com os outros. Você entende isso? Diga amém. Quando eu vejo, queridos, a palavra de Deus no texto de Filipenses, no capítulo 2, que nós acabamos de ler,
eu vejo a orientação de Paulo. E eu penso que é tempo de seguirmos esta orientação quando ele diz: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em quem, queridos? Em Cristo Jesus. Paulo reporta a Cristo Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo. E antes de olharmos para a vida de quem quer que seja, devemos olhar para Jesus Cristo. Devemos olhar para Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o exemplo, o modelo perfeito, o exemplo perfeito, o modelo que não falha, o exemplo que não falha. O resto, depois de Cristo, tudo falha, tudo é imperfeito. Por isso que Paulo diz: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. E aí, quando eu leio esta palavra, me vem à mente tudo aquilo que eu preciso colocar para fora, que tem se tornado um peso na minha vida, que tem se tornado uma amargura, que tem se tornado um sentimento de tristeza, que me atrapalha primeiramente no relacionamento com Deus, que me atrapalha no relacionamento como homem e Espírito Santo, que me atrapalha no relacionamento de um para com o outro. Todos estes sentimentos que eu preciso me esvaziar, jogar para fora: o egoísmo, a soberba, a vaidade, o rancor e tantos outros sentimentos que nós conhecemos muito bem. Seguindo o conselho dele e tomando o exemplo de Cristo, a si mesmo se esvaziou. 2, assumindo a forma de servo. Servo. Na maioria das vezes queremos ser senhores, e às vezes senhores absolutos, mas o exemplo, o modelo é de servo, submissão. Aceita, vai lá, aceita a autoridade imposta, se submete, porque ela é constituída pelo dono de toda a obra, por Deus. Esvazie-se de si mesmo, tome a atitude de servo, tome a atitude de servo. E terceiro, se torne obediente, obediente. E a palavra diz que o exemplo que nós temos, o modelo que nós temos, se tornou até obediente. Se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu analiso tudo isso, eu vejo isso, eu leio esta palavra, do capítulo 5 ao versículo, do capítulo 2, versículo 5 ao 7, e eu leio aí a partir do versículo 7 até o 11, eu vejo o resultado desta atitude de Jesus. O versículo 9 traz a resposta, porque quando ela diz: olha, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A atitude de servo, a atitude de obediência, a atitude de esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus, faz com que Deus o exalte soberanamente. E essa atitude em que Deus o exalta soberanamente, Deus o faz também. Deus lhe dá um nome que é sobre todo nome, que está acima de todo nome. Essa atitude de Jesus Cristo faz também para que ao nome dele, Jesus, se dobre todo joelho, que ao nome dele toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus. O conselho de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, é este: é ser como Cristo, é assumir a forma de servo e de ser obediente, e se preciso for, obediente até a morte, e morte de cruz, morte de coronavírus, ou seja lá pelo que for, mas sendo obediente até ao fim da nossa jornada. O que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é exatamente isso, queridos. O que a palavra nos assevera: em tempo de crise, nós temos Cristo. Em tempo de medo, nós temos Cristo. Em tempo de angústia, nós temos Cristo. Em tempos de incertezas, nós temos Cristo. Em tempo de choro, nós temos Cristo. Em tempo de dúvida, nós temos Cristo. Em tempo de medo, quando parece que tudo vai dar errado, nós temos Cristo. E parece que quando tudo vai terminar,
nós temos Cristo, que pode começar uma nova vida para cada um de nós. Creio que este é o tempo em que Deus está nos dando para colocar a nossa casa em ordem, acertar as pendências, porque a volta do Cordeiro está aí. Ei, irmão, minha irmã, vamos resolver as nossas pendências e colocar a nossa casa em ordem, porque o noivo vem aí. O noivo vem aí, aleluia. Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E ele diz ainda: invocai-o enquanto está. Quem é que está perto? Está perto de nós. O Senhor. Clame por Ele, chame por Ele, adore a Ele, louve a Ele, se envolva com Ele, converse com Ele, tenha um relacionamento de servo com Ele, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus é o nosso modelo. Ele é um padrão ao qual nós devemos seguir. E aí, quando penso em nos preparar, porque o noivo vem aí, me vem no coração aquela vontade de vencer em muitas coisas nesta terra e vencer também para a vida eterna. E eu creio, queridos irmãos, que a vontade de vencer, ela é algo natural do ser humano. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer conquistar. E isto é salutar. O problema é que às vezes, no jeito de vencer, a gente extrapola os limites estabelecidos por Deus. Mas quando a gente olha para o noivo que vem buscar a noiva, a gente vai ver que aquele que nós estamos servindo e adorando nesta noite, que é mediador entre homem e Deus, o qual se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele venceu tudo aquilo que estava ali proposto. Tudo aquilo que estava proposto, ele venceu. Jesus venceu a perseguição. Jesus venceu as afrontas. Jesus venceu as oposições. Jesus venceu os governos. Jesus venceu as situações que eram irreversíveis. Jesus venceu o tempo. Jesus venceu os poderosos. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu a cruz. Jesus venceu a morte, porque Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que estamos servindo nesta noite, aquele que venceu, e aquele que está com Cristo Jesus, se tornar-se obediente até que ponto for, também se tornará com Ele vencedor em todas as coisas. Amém? Amém, querido? Você crê nisso? Diga amém. Diga assim: eu sou vencedor. Diga mais uma vez: eu sou vencedor. E é interessante, quando eu analiso essa palavra vencedor, ou vencer com Cristo, eu vejo que quando Deus começa a sua história, lá no início, Ele já começa a sua história fazendo de mim e de você um vencedor. Vai, pastor, como assim? Sim, preste atenção, entenda comigo. Lá no início, quando Deus começa a sua história, Ele já começa fazendo de você um vencedor. Como assim, pastor? Vou explicar. A biologia explica que o homem deposita cerca de 200 a 300 milhões de espermatozoides. Todos começam a nadar para cima, numa trilha para encontrar o óvulo. Uma luta terrível. Ele nada no sentido mais difícil. De todos os milhões que são depositados, na realidade apenas entre 300 e 500 chegam ao local de destino. Outros se cansam no caminho. Outros morrem. Outros desistem, porque a corrida não é fácil. E dessa quantidade, queridos, de espermatozoides, os que conseguem chegar ao óvulo, apenas um fertiliza o óvulo. Nesse caso, o vencedor é você que está aqui nessa noite. Você venceu,
mais de 300 milhões de espermatozoides. Você rompeu a barreira, você venceu as dificuldades e você foi gerado para se tornar uma criatura que vive para servir e adorar ao Senhor Jesus. Neste caso, você já nasceu sendo um vencedor. Bendito seja o nome do Senhor. Você já pensou nisso, queridos irmãos? Desde o princípio da sua existência, Deus já fez de você um vencedor. Você correu sem olhos e sem pernas e venceu. Você correu, fez uma corrida despreparado e venceu. Você correu sem ajuda e também venceu, porque você está aqui nesta noite. Por que o medo agora? Por que o medo agora dessa crise? Por que o medo agora dessas situações? Se aquele que te fez vencedor lá no princípio está conosco todos os dias da nossa vida, obviamente que com ele nós seremos vencedores também para a eternidade. Venceremos com ele. Porque o medo agora você tem olhos e você tem pernas. Agora você tem um Deus presente que cuida de você. Agora você tem um Cristo que venceu a cruz. Agora você tem a direção de Deus e a sua palavra para dirigir e orientar a sua vida e mudar a sua história. Agora você tem um Deus que faz planos para você, porque ele diz: eu sei os planos que eu tenho para vós. Ele sabe tudo a seu respeito. Agora você tem o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que te dá visões, o Espírito Santo que te ensina, o Espírito Santo que revela, o Espírito Santo que orienta. Meu irmão, se você não desistiu lá no primeiro dia, então nesta época é que não é época de desistência mesmo. Essa época de pandemia não é época de desistência mesmo. É época de firmeza, é época de se alegrar, é época de adorar, é época de levantar e bendizer o nome do Senhor, é época de adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele venceu e Ele está conosco. O Senhor está conosco. Deus te honrará e te conduzirá na sua obediência e na sua fidelidade. Vencer esses tempos difíceis. Prepare-se, o noivo vem aí, o cordeiro vem aí. Põe em ordem tua casa, se alegra no Senhor. Não é tempo de andar cabisbaixo, mas de se alegrar, de saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele nunca perdeu o controle absolutamente de nada. E assim como o Cordeiro Pascual passou por todas as lutas e intempéries da vida e venceu, assim como Ele venceu, e se Ele está conosco e nós estamos com Ele, nós também venceremos. E assim como Deus o honrou, assim também nós seremos honrados naquele dia, naquele momento glorioso. Isaías 43, 2, ele diz, e aí eu entendo uma coisa interessante, que às vezes nos bate uma tristeza, um desânimo, um medo também, e eu me reporto à palavra do Senhor, e eu ouço essas palavras de Paulo, eu ouço Jesus nos ensinando, e aí às vezes tem hora que a gente pensa que não vai suportar, não é verdade? Tem hora que a gente pensa que não vai aguentar a luta, o choro é tão forte. Eu me lembro que quando, naquela época, os irmãos sabem a história, que Deus recolheu meu irmão, 5 meses depois meu filho e 2 meses depois a minha mãe, que foram aquele período de 7 meses que vocês passaram conosco, vocês choraram conosco, vocês nos abraçaram, nos amaram, nos acalentaram. Naquela época eu disse assim que não vou suportar, não vou aguentar, é demais para mim. Perderam o irmão mais velho, 5 meses depois a mãe, 2 meses depois o filho. Eu falei, está acabado, não tem mais, fazer mais o que agora? E aí eu, quando em momentos de incredulidade, eu questionava a Deus, Deus, mas o meu filho, o Senhor tinha promessa, Senhor, e agora, como eu vou fazer? O meu companheiro saía comigo para tudo quanto é lugar, não que os outros não saiam, mas naquele momento era o companheiro, e eu falava, não vou suportar.
E aí quando eu olho a palavra de Deus, sabe, queridos, e analisando os tempos que estamos vivendo hoje, eu vejo que a estrutura que Deus nos fez é a estrutura para suportar todas as coisas nesta terra. É a estrutura, pastor Gideon Júnior, para passar por todas as coisas desta terra. Deus nos faz com uma estrutura que não existe outro na face da terra que tenha a estrutura que nós temos. E quando a palavra de Deus olha para nós no livro de Isaías, no capítulo 42, exatamente no versículo de número 2, queridos, eu vejo a palavra dizendo assim: olha que estrutura que Deus fez a mim e fez a você. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, pastora Geide, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Olha que estrutura extraordinária que Deus nos fez. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Bendito seja o nome do Senhor. Que estrutura, que o Senhor nos fez, que não existe outro ser na face da terra com uma estrutura igual ao homem, que ele pega e diz para o homem: domina sobre tudo. Tudo, domina sobre tudo. Que estrutura extraordinária. E quando eu olho lá no Salmo 116, versículo 3 e 4, ainda analisando essa estrutura que Deus nos fez, a estrutura que suporta tudo, a estrutura que vence tudo. Versículo 3 diz: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Mas ele diz no versículo 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E qual foi o resultado? Foi o livramento do Senhor. Desde o seu nascimento, Deus te escolheu para vencer e para reinar com Ele. Põe a sua vida em ordem. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Santifique-se a cada dia mais. Prepare as lamparinas. O noivo vem aí. Prepare as lamparinas. O noivo vem aí. O noivo vem aí. É tempo, igreja, de nos unirmos na oração. É tempo, de nos unirmos numa só fé. Deixarmos as diferenças de lado. Deixarmos as circunstâncias adversas de lado. E olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o nosso irmão e dizer: é reto o teu coração para com o meu, como o meu coração é para contigo. E ele dizer: então dá minha mão, sobe no carro, sobe na igreja, entra para dentro. Vamos romper em fé, porque nós temos algo a fazer até a volta do Cordeiro. O Cordeiro vem aí. E aquele Cordeiro que foi crucificado na cruz do Calvário, quando todos pensavam que o havia vencido, que já não havia mais jeito, quando o inferno pensou que havia vencido, ele cumpre as determinações do seu Pai, e ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a resposta desta entrega vem 3 dias depois, quando ele ressuscita. A resposta da entrega vem 3 dias depois, quando ele ressuscita. A resposta da sua entrega virá quando o Cordeiro buscará a noiva. Ele diz: vinde benditos do meu Pai.
A resposta da tua entrega hoje, a resposta da tua obediência hoje, a resposta da tua fidelidade hoje, será quando tu receberes o novo nome, um corpo transformado e glorificado, e dizer ao mestre: vem, você venceu para a eternidade. Vem, entra para o repouso, entra para o descanso eterno. E você olhar e ver os anjos cantando e adorando e bendizendo. Eu não sei o que eles vão cantar, mas eu sei do santo. E você vai ouvir santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que todas as coisas que acontecem hoje, como ser humano que somos, às vezes dá medo, dá pavor, dá receio, gera dúvida, mas nós temos que olhar para o modelo que é Cristo, temos que olhar para o exemplo que é Cristo. Ele venceu, nós estamos com Ele, e com Ele nós também venceremos, se endireitarmos as nossas veredas, nos esvaziarmos de nós mesmos, de todo egoísmo, de toda mágoa, ressentimento, tudo que nos atrapalha no relacionamento primeiramente com Deus, nos esvaziarmos de tudo isso, e nos enchermos da sua graça, nos enchermos da sua glória, da sua presença, e a Ele servir e adorar todos os dias da nossa vida. Então o texto de Paulo a Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O resultado disso, pelo que também o Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele venceu, queridos. Ele venceu. Em obediência às determinações de Deus, suportou tudo. Passou por tudo o que era difícil. Situações que muitas vezes eram irreversíveis. E que nós também olhamos e muitas vezes achamos, acreditamos que são irreversíveis, que não tem jeito. Mas existe um Deus que olha por nós. Existe um Deus que está conosco. Existe um Deus que nos ama. Ele tem um controle de tudo e Ele muda a história. Como desde o princípio, Ele já te determinou para ser um vencedor. Desde a fecundação até o dia de hoje. Todas as lutas que você passou, você vai olhar para muitas delas e dizer: olha, eu disse que não suportaria, mas suportei. Eu disse que não aguentaria, mas eu aguentei. Eu disse que iria desistir, mas eu continuei. Eu disse que não faria mais, mas eu fiz. Porque aquele que venceu está comigo. E o seu Espírito Santo me move a continuar nele. E aquele que continua nele só tem um caminho: se tornar vencedor. É para isso que Deus te chamou, para se tornar vencedor, adentrar as regiões celestiais, não só apenas nesta terra, mas vencer, alcançando a vida eterna em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós bendizemos o teu nome. Tu és maravilhoso. Tu és tão bom. A tua misericórdia, nós sentimos que ela verdadeiramente dura para sempre. Porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque a tua misericórdia, ela não tem fim. Papai querido, obrigado pela estrutura que o Senhor nos fez. Porque pensamos muitas vezes em retroceder e em desistir. Mas a estrutura que o Senhor nos fez é uma estrutura tão forte, tão resistente,
que a gente vai suportando, gemendo, chorando, mas a gente vai suportando porque o Senhor está conosco. A tua presença nos motiva a continuarmos olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Senhor, sobre a alma ferida, o coração ferido, que adentrou nesta casa, nesta noite, consola, Senhor, consola com Teu Espírito Santo. Aquele que está nos ouvindo através da live, que está angustiado à espera de uma resposta, Deus, traz a resposta. Consola o coração ferido, desesperançoso, Senhor. Senhor, traz esperança, traz alegria. Papai querido, traz o consolo que só o Senhor sabe dar. Pega cada um em Tuas mãos, Pai, e guia pelo caminho eterno. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. E aonde houver, Senhor, a necessidade de um milagre, só Tu podes fazer milagre. E nesta noite é o que nossa voz clama. Senhor, faz um milagre na nossa vida. Faz um milagre na nossa casa. Um milagre na nossa família. Um milagre na vida daqueles que nos cercam. Um milagre na vida da Tua igreja. Um milagre na vida daquele que nos ouve, nos assiste. E cumpre em cada um a Tua palavra. E assim, como aquele que visivelmente parecia derrotado na cruz, se entregou, morreu, mas ressuscitou e venceu. Assim também, cada um de nós, Necantarabassai, possamos ressurgir, renovando as nossas forças e nos tornarmos como Cristo venceu. Vencer as adversidades deste tempo difícil. Vencer o egoísmo. Vencer, ó Deus, murmuração. E muitas vezes, ó Deus, vencer, ó Pai, a soberba que assola o nosso coração. Vencer esses sentimentos que nos aprisionam nesta terra. E livres em Cristo Jesus, podemos Te servir, bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome, porquanto Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Deus, por amor de Jesus, fica conosco todos os dias da nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estou convosco todos os dias. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Essa é a promessa do Senhor Jesus para mim e para a sua vida, em nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique de pé nesse instante, meu querido irmão, minha irmã.